Prepare-se para a loucura das corridas de caracóis. Este evento inusitado, popular no Reino Unido, é uma emocionante corrida de caracóis de 33 centímetros em cima da mesa. Imagine-se reunido com amigos, assistindo a essas criaturas lentas, mas persistentes, rastejando em direção à linha de chegada, às vezes levando vários minutos para completar a distância. Cada caracol geralmente recebe um nome divertido, e os espectadores torcem entusiasticamente por seus favoritos, como em qualquer outro esporte. A emoção aumenta à medida que os competidores acompanham seus caracóis na pista, criando uma atmosfera de diversão e expectativa. O que torna este evento ainda mais interessante é a imprevisibilidade. Afinal, você nunca sabe qual caracol pode surpreendê-lo com um impulso repentino ou decidir fazer um desvio pitoresco. As corridas de caracóis se tornaram um espetáculo querido, atraindo multidões em busca de uma competição leve. Quem diria que assistir a caracóis poderia ser tão divertido? E se eu disser que os gambás são pais super rápidos? O gambá, conhecido por seu rosto fofo e comportamento único, se destaca no mundo animal por seu incrível período de gestação, apenas 13 dias. Sim, enquanto a maioria dos mamíferos precisa esperar bastante para o nascimento dos filhotes, os gambás dão à luz em um tempo surpreendentemente curto. Após a cópula, a fêmea carrega seus filhotes em uma bolsa, como os cangurus. Depois de nascer, esses minúsculos bebês do tamanho de um doce se agarram ao pelo da mãe para se manterem seguros. Essa fase de desenvolvimento rápida permite que a população de gambás se recupere rapidamente, mesmo em condições difíceis. Você pode encontrá-los em diversos lugares, desde florestas até áreas urbanas, o que destaca sua adaptabilidade. Não é incrível como a natureza criou alguns animais para se reproduzirem tão rapidamente em comparação com outros? Você já se perguntou por que as águas-vivas flutuam? A resposta está no incrível português man-o-war, uma criatura fascinante que muitas vezes é confundida com uma água-viva. Este sifonóforo único não é apenas um animal, é uma colônia composta por indivíduos geneticamente idênticos, chamados de zooides. Cada zooide desempenha uma função especializada, permitindo que toda a colônia sobreviva e prospere no oceano. Alguns zooides são responsáveis por capturar presas com seus longos tentáculos urticantes, enquanto outros ajudam na locomoção e flutuabilidade. Uma das características mais notáveis do português man-o-war é sua vela cheia de gás, ou pneumatóforo, que lhe permite deslizar na superfície da água. Este mecanismo genial ajuda a colônia a se orientar no oceano e a se manter à tona, tornando-a uma mestre das ondas. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas lindas, lembre-se, não é uma única água-viva, mas uma equipe incrível de pequenos indivíduos trabalhando juntos. Você sabia que a cremação pode causar incêndio? Em um caso inesperado, um crematório enfrentou um problema quando a cremação de um corpo de 500 libras resultou em um incêndio. O tamanho enorme do corpo causou problemas no forno, onde a alta temperatura e o maior volume geraram mais gases inflamáveis do que o normal. Como resultado, o equipamento do crematório não conseguiu lidar com o excesso de calor, e as chamas saíram da câmara. Felizmente, os bombeiros chegaram rapidamente e controlaram a situação, evitando danos sérios. Este incidente destaca a importância da manutenção adequada dos crematórios e da compreensão das limitações de seu equipamento. Embora a cremação tenha como objetivo o tratamento respeitoso dos restos mortais, esse caso nos lembra das dificuldades envolvidas em operar em temperaturas tão altas. Com que frequência pensamos sobre o que acontece durante a cremação? Prepare-se para se surpreender com o conceito de monopólios. O monopólio é uma ideia fascinante, frequentemente discutida na física e na filosofia, especialmente entre aqueles que criticam o capitalismo. Imagine um ímã com um único polo. No mundo dos críticos, os anticapitalistas afirmam que os sistemas capitalistas tradicionais criam barreiras invisíveis, semelhantes a um campo magnético que repele, em vez de atrair. Eles acreditam que essas barreiras podem levar à desigualdade financeira e a distúrbios sociais. O termo monopólio reflete uma única posição nessa discussão, destacando como certas dinâmicas de poder atuam como um ímã unidirecional. Ao estudar esses conceitos, podemos entender melhor como diferentes sistemas econômicos afetam nossas vidas. Então, o que podemos aprender com as discussões sobre monopólios e como elas podem nos ajudar a imaginar um futuro mais inclusivo? Prepare-se para se surpreender com o desaparecimento do pene no Canadá. Em 2012, o Canadá tomou uma decisão ousada ao retirar o pene de circulação,
Por que eles fizeram isso? O custo de produção de um pênis era maior do que seu valor. Com o aumento dos custos de produção, o governo percebeu que continuar a fabricar pênis era não apenas caro, mas também impraticável para as transações diárias. Essa decisão gerou discussões em outros países sobre a possibilidade de fazer o mesmo. Imagine um mundo onde as moedas pequenas não causam problemas. Sem pênis entulhando carteiras e lojas, as transações se tornaram mais simples e eficientes. Após a retirada do penny, muitos canadenses rapidamente se acostumaram a arredondar os preços para o centavo mais próximo. Talvez essa mudança abra caminho para outros países reconsiderarem suas moedas ultrapassadas. Em uma economia em rápida mudança, o Canadá nos mostrou que, às vezes, deixar ir pode levar a uma maior eficiência. Você sabia que o estrogênio afeta a saúde dos seus ossos? Níveis altos de estrogênio por muito tempo podem prejudicar a função da medula óssea, que é importante para a produção de novas células sanguíneas. Essa redução pode levar a uma condição chamada anemia aplástica, quando o corpo não consegue produzir células sanguíneas suficientes. A anemia aplástica não é apenas um termo médico, pode ter consequências sérias para a sua saúde. Pessoas com essa condição podem sentir fadiga ou fraqueza incomuns devido à baixa contagem de glóbulos vermelhos, ou podem ficar doentes com frequência, pois seu sistema imunológico não recebe o suporte necessário. Se a anemia aplástica não for tratada por um longo período, pode se tornar uma ameaça à vida. Por isso, é crucial entender o equilíbrio hormonal, como o estrogênio. Alguns profissionais de saúde estão pesquisando ativamente como gerenciar esse delicado equilíbrio para proteger a medula óssea e a saúde geral. Você sabe como os hormônios podem afetar seu corpo? Você já se perguntou por que as telas ocupam tanto do nosso tempo? Em média, as pessoas ao redor do mundo passam quase 7 horas por dia olhando para telas. Esse número impressionante inclui o tempo gasto em smartphones, computadores e TVs. Considerando quanto tempo dedicamos às telas, é importante refletir sobre como isso afeta nossas vidas. Do trabalho e estudos às redes sociais e streaming, as telas se tornaram ferramentas essenciais no nosso dia a dia. No entanto, passar muito tempo em frente às telas pode causar problemas de saúde, como fadiga ocular, má postura e distúrbios do sono. Apesar desses problemas, as telas também nos conectam ao mundo, permitindo compartilhar experiências, aprender coisas novas e nos manter informados. Encontrar um equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e cuidar da saúde é fundamental. Então, como podemos gerenciar melhor o tempo em frente às telas para aproveitar tanto o entretenimento quanto a saúde? Você sabia que Martin Cooper revolucionou as comunicações? No início da década de 1970, o engenheiro da Motorola, Martin Cooper, fez história ao realizar a primeira ligação do mundo com um telefone celular. Esse momento marcante foi um grande avanço na tecnologia de comunicação, permitindo que as pessoas se comunicassem sem fios pela primeira vez. Imagine, Cooper saiu pelas ruas de Nova York com um aparelho que pesava cerca de 2,5 kg e tinha quase 1 metro de comprimento. Ele ligou para seu concorrente da Bell Labs, dizendo que estava falando ao telefone celular. Esse passo ousado não apenas mostrou o potencial da comunicação portátil, mas também deu início a uma indústria que mudou radicalmente a nossa forma de nos comunicar hoje. Agora, não conseguimos imaginar a vida sem nossos smartphones elegantes, que têm mais poder de processamento do que as tecnologias que levaram astronautas à Lua. Graças a pioneiros como Cooper, manter contato se tornou tão simples quanto apertar um botão. Não é incrível como uma única ligação pode mudar o curso da história? O que realmente ajuda os pinguins a sobreviver? Os pinguins têm uma adaptação incrível que os ajuda a viver em ambientes oceânicos salgados. Eles possuem glândulas especiais acima dos olhos, que removem o excesso de sal da água do mar, que ingerem durante a caça. Essa característica única permite que eles transformem o sal em água doce, que podem beber. Imagine mergulhar no oceano e voltar com um filtro embutido para a água doce. É isso que essas aves incríveis conseguem fazer. Quando os pinguins mergulham fundo, podem comer peixes e outros seres marinhos sem se preocupar com a desidratação. Em vez de procurar fontes de água doce em terra, seu corpo gerencia o sal de forma eficaz, mantendo sua saúde e hidratação. Essa adaptação impressionante destaca a engenhosidade da evolução, permitindo que os pinguins sobrevivam em algumas das condições mais desafiadoras do planeta. A natureza não é incrível? O que explica a popularidade da pizza margherita?
A pizza Margherita, uma clássica favorita, recebeu seu nome em homenagem à Rainha Margherita da Itália. Em 1889, esse prato icônico foi criado especialmente para ela durante sua visita a Nápoles. A pizza foi decorada com ingredientes vibrantes que refletem as cores da bandeira italiana: manjericão fresco para o verde, mozzarella para o branco e tomates maduros para o vermelho. Essa deliciosa combinação não só agradou ao paladar da rainha, mas também simbolizou o orgulho nacional. O apoio real gerou um boom da pizza, tornando a Margherita famosa em todo o mundo, ligando-a ao patrimônio culinário da Itália. Hoje, essa pizza não é apenas comida, ela representa tradição, história e a simples alegria de uma boa refeição. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de Margherita, lembre-se de que está provando um pedaço da história real. Você vai se surpreender ao descobrir que os planetas inspiram a criação de chocolate. A Olympus, uma marca japonesa famosa, levou os doces a um nível cósmico com uma nova coleção dedicada aos planetas do nosso sistema solar. Cada chocolate é feito com cuidado para lembrar diferentes planetas, proporcionando prazer tanto para os olhos quanto para o paladar. Desde o vermelho ardente de Marte até o azul profundo de Netuno, as cores e texturas desses chocolates refletem os corpos celestes que representam. Embalada em uma elegante caixa preta, essa coleção não é apenas uma delícia, mas também um presente maravilhoso ou um centro de atenção. Imagine saborear um pedaço que te transporta para outro mundo. Essa mistura criativa de astronomia e confeitaria eleva o padrão dos presentes e convida os amantes do chocolate a explorar o universo de uma maneira totalmente nova. Quem diria que uma sobremesa poderia ser tão extraordinária? Um fato interessante sobre os nomes de grupos de animais. Em inglês, existem nomes coletivos realmente incomuns e poéticos para diferentes grupos de animais. Por exemplo, você sabia que um grupo de papagaios é chamado de pandemônio? É um nome apropriado para essas aves coloridas e falantes. Da mesma forma, quando búfalos se reúnem, eles formam uma teimosia, mostrando sua natureza forte e obstinada. Já os rinocerontes, quando se juntam, formam uma catástrofe, sugerindo sua enorme força. E não podemos esquecer dos corvos. Quando se encontram, isso é chamado de morte, um nome que desperta curiosidade e um pouco de mistério. Em uma nota mais leve, um grupo de cotovias é engraçadamente chamado de elevação, refletindo seu canto alegre. Esses nomes criativos, muitas vezes, refletem características únicas ou comportamentos dos animais, adicionando um toque interessante à nossa língua e destacando a beleza do inglês. Adivinhe o que realmente move a diplomacia entre Índia e Paquistão. Em uma reviravolta inesperada nas relações internacionais, Índia e Paquistão chegaram a um acordo de paz que incluiu um jogo de futebol, onde diplomatas entraram em campo em vez de atletas profissionais. Essa abordagem única destaca maneiras inusitadas pelas quais os países podem buscar a reconciliação. O futebol, frequentemente visto como uma força unificadora, criou uma plataforma para diálogo e entendimento, iniciando discussões que normalmente ocorrem a portas fechadas. Ao abrir mão de negociações formais em favor de um amistoso, ambos os países criaram um ambiente descontraído, permitindo que a tensão diminuísse por meio de risadas e trabalho em equipe. A absurdidade de usar o esporte como meio de promover a paz ressalta o desejo inerente da humanidade por conexão, mostrando como o jogo pode ser uma ferramenta importante na diplomacia. Será que competições esportivas podem ser a chave para resolver conflitos profundos? Acredite ou não, descubra os segredos do Monte Everest hoje. Este gigante imponente, com 8.848 metros de altura, não é apenas o pico mais alto da Terra. É um símbolo da ambição humana e da beleza natural. Localizado na deslumbrante cordilheira do Himalaia, que fica entre o Nepal e o Tibete, o Monte Everest atrai aventureiros e amantes da natureza de todos os cantos do mundo. Fazer a trilha até o acampamento base é uma experiência emocionante, oferecendo vistas de tirar o fôlego e um vislumbre da vibrante cultura do povo Sherpa. Ao longo do caminho, os trekkers encontram vilarejos tradicionais, mercados coloridos e mosteiros budistas centenários, tornando a jornada rica em paisagens e experiências culturais. Para quem busca uma perspectiva diferente, passeios de helicóptero oferecem vistas aéreas impressionantes das encostas geladas e dos penhascos dramáticos do Everest. Estar à sombra desta montanha colossal permite apreciar seu imenso poder e as histórias que ela guarda. Seja você um sonhador que deseja escalar seus picos desafiadores,
ou apenas queira desfrutar de sua beleza majestosa, o encanto do Monte Everest é inegável. Pronto para embarcar nesta aventura inesquecível? Você já pensou por que os mascotes militares são importantes? Na Armada Britânica, os mascotes dos regimentos não são apenas animais fofos. Eles representam uma rica tradição que combina brincadeira e disciplina. Cada regimento escolhe um animal específico para representar sua unidade, que pode variar de cabras a cães ou até criaturas mais exóticas. Esses mascotes não apenas elevam o ânimo, mas também fortalecem a ligação entre os soldados e suas comunidades. O caráter divertido do mascote suaviza a atmosfera séria da vida militar, lembrando a todos que mesmo em condições rigorosas, há espaço para a diversão. Quando um animal se torna parte do regimento, ele simboliza lealdade e coragem, refletindo as qualidades que os soldados buscam. Além disso, a visão de uma cabra ou um terrier caminhando ao lado das tropas fortalece a camaradagem e o orgulho nacional. Então, da próxima vez que você ver um mascote militar, lembre-se da alegria e da tradição que ele representa. Você consegue imaginar que frutos do mar são proibidos na Suíça? Neste país pitoresco, existem regras rigorosas sobre a venda de produtos, o que resulta em proibições inesperadas de alguns tipos de frutos do mar. As autoridades suíças estão focadas na proteção da vida marinha e na promoção do desenvolvimento sustentável. Espécies que estão em risco de sobrepesca ou que são capturadas com métodos prejudiciais podem ser incluídas na lista de proibições, incluindo produtos populares como alguns peixes e moluscos. Essas leis refletem o compromisso da Suíça com a preservação ambiental e o consumo responsável, destacando a importância de manter ecossistemas saudáveis em todo o mundo. Embora você possa ver a Suíça como um país sem litoral, suas restrições sobre frutos do mar geraram discussões sobre conservação e fontes éticas de produtos entre os cidadãos. Portanto, da próxima vez que você pensar em sushi ou massa com frutos do mar, lembre-se de que a Suíça tem suas próprias regras para proteger nossos amigos do mar. Eco e mitos gregos. Você ouve o eco? A palavra eco tem uma origem fascinante ligada à mitologia grega. Ela significa som ou ressonância e está relacionada à história da ninfa chamada Eco. Segundo o mito, ela foi punida pela deusa Hera e condenada a repetir apenas as últimas palavras que ouvia. Essa história encantadora captura a essência do eco, um som que se reflete, criando um fenômeno incrível que observamos na natureza. Imagine que você está em um cânion, grita seu nome e ouve-o voltando para você. Isso é o eco. A forma como o som se propaga e interage com as superfícies resulta em suas reflexões, trazendo à vida essa experiência audiovisual maravilhosa. No nosso dia a dia, encontramos eco em diversos lugares, desde cantos silenciosos de teatros até vastas cadeias de montanhas. Embora a ninfa Eco tenha enfrentado um destino triste, sua história continua viva toda vez que ouvimos os sons voltando para nós. Não é interessante como a linguagem e a mitologia se entrelaçam com a ciência? Fatos incríveis sobre lagostas espinhosas. Esses seres marinhos têm uma maneira surpreendente de se mover, frequentemente formando longas fileiras que lembram um desfile no fundo do oceano. Esse comportamento não é por acaso, ele demonstra sua forte natureza social. Pesquisadores acreditam que se mover em linha ajuda as lagostas espinhosas a ficarem seguras de predadores durante a migração em busca de alimento ou de melhores habitats. Ao viajar em grupos, elas utilizam o princípio da segurança em números, o que diminui a chance de uma lagosta solitária ser capturada por um peixe faminto. Durante o movimento, essas lagostas se comunicam entre si usando antenas e movimentos do corpo, ajudando todos a permanecerem juntos. Essa impressionante demonstração de trabalho em equipe não apenas destaca suas estruturas sociais, mas também cria um espetáculo verdadeiramente fascinante debaixo d'água. Você já imaginou como seria esse desfile de crustáceos sob as ondas? Acredite ou não, as cozinhas de Tóquio parecem piscinas. Esta cidade vibrante transforma a culinária em uma atividade coletiva. Muitas cozinhas têm um layout aberto, frequentemente com grandes mesas comunitárias e amplas áreas onde chefes e convidados podem interagir livremente. Esse design permite a realização de diversos eventos culinários ao mesmo tempo, como em uma piscina animada. O chefe pode conversar com os convidados enquanto prepara os pratos, criando uma atmosfera acolhedora e amigável. Essa cozinha única promove a interação,
tornando o ato de cozinhar um evento divertido e não apenas uma tarefa rotineira. Além disso, o uso de ingredientes frescos dos mercados locais garante que cada prato reflita a rica cultura gastronômica de Tóquio. Portanto, da próxima vez que você pensar em cozinhar em Tóquio, imagine não apenas uma refeição, mas um evento social vibrante, cheio de risadas, histórias e comidas deliciosas. Você sabia que alguns alimentos parecem tão bons quanto são saborosos? Essa característica interessante não só melhora a percepção visual, mas também agrada nosso paladar. Pense em frutas vibrantes, como morangos suculentos ou maçãs brilhantes. Suas cores vivas sinalizam frescor e sabor, nos atraindo a experimentar. A razão para esse prazer visual incrível, muitas vezes, está nos pigmentos naturais encontrados em frutas e vegetais. Por exemplo, os carotenoides dão à cenoura um alegre tom laranja, enquanto os antocianinas tornam os mirtilos de um azul profundo. Essas cores não apenas embelezam a comida, elas também podem indicar a presença de nutrientes importantes e antioxidantes benéficos para a nossa saúde. Então, da próxima vez que você preparar um prato, lembre-se de como as cores podem elevar sua refeição, tornando-a não apenas saborosa, mas também visualmente atraente. Não é incrível como a natureza combina beleza e sabor em nossa comida? O que realmente influencia a preparação física do presidente? Theodore Roosevelt não era apenas um líder, ele era um homem de ação. Conhecido por sua energia, Roosevelt praticava exercícios como boxe, judô e jiu-jitsu. Curiosamente, ele começou a treinar jiu-jitsu, principalmente para perder alguns quilos antes das eleições. Imagine um futuro presidente lutando no tatame, suando, enquanto se prepara para governar o país. Roosevelt acreditava que manter a forma física era essencial para uma boa liderança. Durante sua presidência, ele frequentemente incentivava os americanos a praticar esportes e passar tempo ao ar livre, promovendo um estilo de vida ativo. Seus treinos não eram apenas diversão, refletiam sua convicção de que força e energia vital são necessárias para enfrentar os desafios da liderança. Esse espírito aventureiro ajudou a moldar a imagem de um líder forte e decidido, que lembramos até hoje. Então, da próxima vez que você ouvir sobre os presidentes do EUA, pense em como eles se prepararam para seus papéis. Será que a preparação física teve um papel mais importante do que imaginamos? Vamos revelar a verdade sobre o nascimento em um caixão. Isso é um fenômeno raro que acontece quando uma mulher grávida morre. Após a morte, o corpo começa a se decompor, liberando gases que podem se acumular dentro. Essa pressão, em alguns casos infelizes, pode empurrar o feto para fora do corpo. Embora isso possa soar como um enredo de filme de terror, o nascimento em um caixão é um processo biológico natural. Essa ideia frequentemente alimenta histórias assustadoras sobre mortos dando à luz em túmulos, mexendo com nossa imaginação e às vezes causando medo. Isso levanta questões fascinantes sobre a vida, a morte e os mistérios do corpo humano. Embora os casos de nascimento em um caixão sejam extremamente raros, eles nos lembram das profundas conexões entre a vida e a morte, e de como a natureza às vezes age de maneiras inesperadas. Compreender esse fenômeno nos dá uma visão dos complexos processos da vida e da mortalidade, nos levando a refletir sobre a fragilidade da existência, porque a natureza nos surpreende de maneiras tão inesperadas. Um fato interessante sobre fogos de artifício e o meio ambiente. O impacto dos fogos de artifício na natureza gera preocupações sérias em muitos países. Ao iluminar o céu noturno com esses shows coloridos, você também libera substâncias químicas nocivas e poluentes no ar. Isso pode contribuir para a formação de névoa, piorar a qualidade do ar e até prejudicar a vida selvagem. Nos últimos anos, isso levou a discussões ativas sobre alternativas ecológicas que tornam as celebrações divertidas e emocionantes. As pessoas estão considerando opções como shows de luz laser, confetes biodegradáveis e fogos de artifício mais silenciosos, que reduzem a poluição sonora. Essa busca por celebrações mais sustentáveis mostra que a conscientização sobre questões ambientais está crescendo, já que muitos desejam aproveitar as festividades sem prejudicar o planeta. Então, ao planejar sua próxima celebração, não seria ótimo considerar opções que sejam divertidas e ecológicas? Fato surpreendente sobre as cores da Grande Depressão. Durante esse período difícil, as cores vibrantes se tornaram as principais no design de interiores e móveis. Quando a economia enfrentava dificuldades, os fabricantes perceberam que era mais barato criar tons brilhantes do que suaves.
Essa revolução colorida não só ajudou a economizar, também levantou o ânimo das pessoas naqueles anos difíceis. Imagine entrar em um cômodo pintado de amarelo ensolarado ou azul vibrante e seu humor melhora instantaneamente. Os proprietários de casas adotaram essas cores alegres, criando um refúgio visual da dura realidade da vida. De certa forma, essas cores se tornaram um símbolo de esperança e resiliência, mostrando como a criatividade pode florescer mesmo em tempos difíceis. Então, da próxima vez que você admirar uma casa colorida, lembre-se de suas raízes no passado, quando a cor trouxe alegria e conforto a muitos. Você sabia que tocar o trompete francês pode causar danos nos nervos? No século XIX, músicos enfrentaram uma condição misteriosa, chamada paralisia dos tocadores de trompete. Esse problema surgia devido ao esforço físico de tocar por longos períodos. Músicos que ensaiavam ou se apresentavam demais sentiam desconforto, que acabava levando a danos nos nervos. Médicos descobriram mais tarde que isso poderia ser classificado como distonia profissional, um distúrbio neurológico do movimento. Como o nome sugere, isso afeta frequentemente pessoas cujas profissões envolvem movimentos repetitivos. Nos tocadores de trompete francês, os músculos que controlam a embocadura, a forma como os lábios se posicionam na boca do instrumento, ficavam descoordenados, dificultando a execução. Embora os músicos modernos tenham melhores conhecimentos e técnicas para evitar tais condições, as dificuldades históricas dos tocadores de trompete nos lembram que a arte pode ter um preço físico. Você ficou surpreso com essa história musical? Descubra este passo incrível no mundo dos carros elétricos. O Xiaomi SU7 é um marco como o primeiro carro elétrico da marca, mostrando desempenho impressionante e tecnologia moderna. Lançado em 2024, este carro estiloso acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,78 segundos, competindo com os esportivos mais rápidos do mercado. Mas o que é ainda mais empolgante é a incrível autonomia do SU7, que permite aos motoristas percorrer até 800 km com uma única carga. Isso significa que não é mais necessário se preocupar com a bateria em viagens longas. A combinação de velocidade e alcance torna o Xiaomi SU7 um sério concorrente no crescente mercado de carros elétricos. Em um momento em que soluções ecológicas são cada vez mais importantes na luta contra as mudanças climáticas, inovações como essa não apenas agradam os amantes de carros, mas também promovem uma condução sustentável. Imagine a conveniência de viajar sem as paradas habituais para recarregar. Não é incrível? O Xiaomi SU7 realmente estabelece novos padrões em desempenho e eficiência. Muitos não sabem, mas HPPD existe. O transtorno de percepção persistente de alucinógenos, HPPD, é uma condição rara que pode surpreender as pessoas após o uso de drogas alucinatórias. Imagine ver distorções de imagem e flashes de cores ou padrões vibrantes mesmo depois que o efeito da droga passou. É como um filme que continua passando, mesmo quando o show terminou. Pessoas com HPPD podem ver rastros de objetos em movimento ou paredes que parecem estar tremendo, o que dificulta a vida cotidiana. Esse transtorno pode causar confusão e ansiedade, afetando a capacidade da pessoa de se concentrar ou realizar tarefas normais. Surpreendentemente, o HPPD pode surgir mesmo após algumas doses de substâncias como LSD ou cogumelos mágicos. A conscientização sobre o HPPD é muito importante, pois entender a possibilidade de efeitos duradouros pode ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Será que esse estado misterioso pode mudar nossa percepção sobre alucinatórios? Acredite ou não, a Intel mudou a tecnologia para sempre. Fundada em 1968 pelos inovadores Robert Noyce e Gordon Moore, a Intel rapidamente se tornou um jogador-chave no mundo da computação. Apenas 3 anos depois, em 1971, a empresa lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente bem-sucedido. Esse chip revolucionário transformou o funcionamento das máquinas, tornando os computadores mais acessíveis e versáteis. Antes do microprocessador, os computadores eram dispositivos grandes que só especialistas podiam usar. O Intel 4004 abriu caminho para dispositivos mais compactos e potentes, que podiam ser colocados em uma mesa e usados por qualquer pessoa. Com o aumento da demanda por computadores pessoais, os microprocessadores da Intel se tornaram o coração de quase todos os dispositivos, de laptops a smartphones.
Hoje, o legado da Intel continua a moldar a tecnologia moderna, pois seus processadores alimentam milhões de dispositivos em todo o mundo. A influência dessa inovação é inegável. A Intel lançou as bases para o mundo tecnológico que desfrutamos hoje. Quais outros avanços tecnológicos, na sua opinião, definirão nosso futuro? Você sabia sobre o famoso processo judicial de 2001 no Japão? Neste caso surpreendente, que destacou os problemas da discriminação racial, um americano branco ganhou $25 mil após ser impedido de entrar em um estabelecimento apenas por causa de sua raça. Essa ação, movida em Tóquio, mostrou a complexidade das normas culturais e legais sobre raça no Japão na época. Curiosamente, o autor da ação alegou que a recusa violava tanto a legislação japonesa quanto os princípios internacionais de não discriminação. Como resultado desse caso, muitos começaram a questionar a justiça e a inclusão nos negócios em uma sociedade multicultural. Essa vitória legal não apenas resolveu o problema de uma pessoa, mas também gerou discussões sobre relações raciais, direitos humanos e o poder do sistema judiciário na luta contra a discriminação. No final, foi um momento decisivo que inspirou outros membros de minorias a reivindicar seus direitos, trazendo esperança de que mudanças são possíveis, mesmo diante de práticas injustas. Como essas histórias podem abrir caminho para um futuro mais justo? Você sabe o que realmente move nossos ecossistemas? Uma colher de chá de solo contém mais organismos vivos do que toda a população da Terra. Incrível, não é? Nesse pequeno pedaço, podemos encontrar milhões de bactérias e diversos fungos que desempenham um papel crucial na manutenção do solo saudável e no crescimento das plantas. Esses micro-organismos trabalham incansavelmente, decompondo matéria orgânica, reciclando nutrientes e formando relações simbióticas com as plantas, ajudando-as a absorver água e minerais essenciais. Sem eles, nossos ecossistemas não poderiam prosperar. A saúde do solo está diretamente ligada à saúde do nosso meio ambiente, afetando tudo, da produção de alimentos à qualidade da água. Com tanta vida escondida sob nossos pés, é fácil entender por que proteger nosso solo é tão importante. Portanto, da próxima vez que você cavar no jardim ou passear no parque, lembre-se de que está em cima de uma comunidade vibrante e cheia de vida. Como podemos valorizar e proteger melhor esses pequenos heróis? E se eu disser que a saudade de casa tem uma história rica? O termo saudade de casa surgiu no século XVII e descrevia os sentimentos dos mercenários suíços que sentiam falta de suas terras natais. Esses soldados, muitas vezes longe de suas famílias e paisagens conhecidas, experimentavam uma forte nostalgia e tristeza. Inicialmente acreditava-se que esse estado era exclusivo dos suíços, mas logo ficou claro que muitas pessoas, independentemente de sua origem, sentem o mesmo quando estão longe de seus entes queridos. No século XIX, especialistas médicos começaram a reconhecer a saudade de casa como um estado universal, afetando todos, de soldados a marinheiros, estudantes e viajantes. Descobriu-se que sentir saudade de casa é uma experiência emocional poderosa que nos lembra o quanto valorizamos nossas raízes. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de nostalgia, lembre-se de que você não está sozinho. Essa saudade tem uma história que faz parte da nossa experiência humana comum. Você não vai acreditar no que é o Sky Cruise. Este incrível protótipo de avião está pronto para mudar nossa visão sobre viagens pelo céu. Imagine entrar em uma cápsula de vidro que oferece uma vista panorâmica de 360 graus do mundo abaixo. O Sky Cruise comporta até 5.000 passageiros e é mais do que um avião. É uma cidade flutuante nas nuvens. Dentro você encontrará assentos giratórios que tornam a viagem ainda mais emocionante, permitindo que todos desfrutem das paisagens deslumbrantes de qualquer ângulo. Mas isso não é tudo. Este transporte futurista oferece comodidades luxuosas, como restaurantes com pratos sofisticados, piscinas brilhantes para relaxar e até teatros para entretenimento. E se você quiser fazer compras, há um shopping center a bordo. O Sky Cruise redefine as viagens aéreas, combinando conforto com experiências inesquecíveis. Você está pronto para voar sobre as nuvens com estilo? Você já se perguntou por que o Monte Olimpo é tão enorme? O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, se eleva a 22 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Everest. Uma das razões para esse crescimento incrível é a geologia única de Marte.
Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas se movem e se deslocam, Marte tem pouca atividade tectônica. Isso significa que a lava pode fluir e se acumular livremente por bilhões de anos, permitindo que o Monte Olimpo cresça continuamente. Além disso, a gravidade em Marte é mais baixa do que na Terra, o que permite que as estruturas vulcânicas se elevem sem desmoronar sob seu próprio peso. A combinação desses fatores resulta em uma formação impressionante que domina a paisagem marciana. Portanto, da próxima vez que você olhar para imagens de Marte, lembre-se de que o Monte Olimpo é um gigante, moldado pela tranquilidade do planeta e sua gravidade leve, erguendo-se orgulhosamente para todos verem. Você não vai acreditar no que descobrimos sobre Andrômeda. Esta incrível galáxia espiral está a apenas 2.537 milhões de anos-luz da Terra e é nossa vizinha cósmica. Quando você olha para o céu noturno, a galáxia de Andrômeda pode ser vista a olho nu. Ela aparece como uma mancha fraca e borrada. É a maior galáxia do nosso grupo local, que inclui mais de 50 galáxias, e estima-se que tenha cerca de 1 trilhão de estrelas. Astrônomos acreditam que em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, Andrômeda colidirá com a Via Láctea, formando uma única galáxia gigante. Essa colisão mudará radicalmente o céu noturno para os futuros habitantes da Terra ou de planetas próximos. Curioso sobre nosso destino galáctico, a beleza e a grandiosidade de Andrômeda nos lembram da imensidão do universo e do nosso pequeno, mas significativo lugar nele. Prepare-se para se surpreender com incríveis ilusões ópticas. Esses fenômenos visuais fascinantes acontecem quando camadas de ar com diferentes temperaturas criam algo parecido com uma miragem. Esse efeito pode ocorrer tanto em climas quentes quanto frios, fazendo com que horizontes distantes pareçam distorcidos, ondulados ou até como água cintilante. Quando o ar quente está acima do ar frio, a luz se curva ao passar por essas camadas, e nossos olhos interpretam a imagem de forma errada. Você pode ver um horizonte brilhando como um reflexo na água, ou objetos que parecem estar mais altos ou mais baixos do que realmente estão. Imagine um deserto plano ou uma paisagem fria de inverno enganando seus olhos. O melhor de tudo é que qualquer um pode testemunhar essas ilusões em um quente dia de verão ou em uma fresca noite de inverno. Então, da próxima vez que você estiver explorando, preste atenção no horizonte. O que você verá pode te surpreender. Você já se perguntou por que não dá para dobrar papel infinitamente? A verdade é que um papel A4 só pode ser dobrado no máximo 8 vezes. Essa limitação acontece porque, a cada dobra, o papel dobra de espessura, tornando a tarefa cada vez mais difícil. Com o aumento da espessura, fica mais complicado aplicar força suficiente para a próxima dobra. Mas tem um fato interessante. O recorde de dobras pertence a Brittany Gallivan. Em 2002, ela conseguiu dobrar uma tira de papel toalha de 1,2 km 12 vezes. A conquista de Brittany mostra que o tipo de papel e seu comprimento podem mudar muito o resultado. Então, da próxima vez que você tentar dobrar um A4, lembre-se de que, embora ele possa ficar muito grosso, com as condições certas e criatividade, é possível alcançar resultados surpreendentes. Fatos surpreendentes sobre Nagoro, o Vale das Bonecas. Esta vila japonesa única chama a atenção por ter mais bonecas em tamanho real do que pessoas de verdade. A artista local, Tsukimi Ayano, criou essas bonecas com carinho em homenagem aos antigos moradores, transformando a tranquila vila em uma obra de arte mágica. Cada boneca reflete a vida de seu protótipo humano, seja um agricultor trabalhando no campo ou uma criança brincando à beira do rio. Diante do problema da despovoação rural, essas bonecas se tornaram um símbolo de comunidade e memória, atraindo curiosos turistas de todo o mundo. Passear por Nagoro é como mergulhar em uma instalação artística viva, onde histórias habitam cada canto. Os visitantes não apenas admiram a arte, mas também refletem sobre questões mais amplas relacionadas ao encolhimento da população nas áreas rurais. O que te inspira nessa criativa homenagem ao passado? Você já pensou no caminho revolucionário do Sputnik? Em 4 de outubro de 1957, a história foi feita quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo. Pesando cerca de 84 quilos, o Sputnik era uma esfera metálica simples com 4 longas antenas e um transmissor de rádio.
Esse pequeno, mas poderoso satélite orbitava a Terra a cada 90 minutos, enviando sinais de rádio que podiam ser captados por qualquer um com o equipamento adequado. Seu lançamento marcou o início da era espacial e acendeu uma intensa corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para muitos, o Sputnik não foi apenas um avanço tecnológico, mas também uma mudança na percepção dos países sobre a exploração espacial. Imagine a surpresa e a curiosidade que ele despertou nas pessoas ao redor do mundo, enquanto se perguntavam o que mais poderia existir além do nosso planeta. O Sputnik permaneceu em órbita por 3 meses antes de retornar à atmosfera da Terra, mas seu legado continuou a inspirar cientistas e sonhadores. Como o caminho do Sputnik influenciou a tecnologia espacial moderna. Você não vai acreditar no que descobrimos sobre os descendentes de Genghis Khan. Um estudo surpreendente de 2003 revelou que quase 1 em cada 200 homens hoje pode traçar sua linhagem diretamente até Genghis Khan, o lendário imperador mongol. Genghis Khan, que governou no século XIII, é considerado pai de pelo menos 11 filhos, o que ajudou a espalhar seus genes por toda a Ásia e além. Os pesquisadores identificaram esse legado genético único através dos cromossomos YAMO compartilhados, que são transmitidos de pais para filhos. Isso significa que muitos homens hoje carregam um marcador genético relacionado a um governante que viveu há mais de 800 anos. Imagine o impacto imenso que uma única pessoa pode ter nas gerações futuras. Cada um desses homens pode não apenas compartilhar uma linhagem, mas também ter uma conexão incrível com uma figura-chave na história. É surpreendente perceber que nosso mundo moderno ainda é parcialmente moldado pelo legado de Genghis Khan. Difícil de acreditar, mas lasers um dia foram medidos com lâminas de barbear. Em uma reviravolta curiosa da história, cientistas usaram uma unidade de medida chamada gilete para avaliar a potência de um laser, contando quantas lâminas ele conseguia cortar. Embora esse método não fosse o mais científico, pois não tinha uma base científica precisa, ele mostrava claramente a força dos lasers, de uma forma que todos podiam entender. Imagine um laser potente atravessando camadas de lâminas de barbear, e você começará a entender sua intensidade. Embora o gilete tenha sido substituído por medições mais precisas, como watts, isso destaca como os cientistas frequentemente buscam maneiras tangíveis e compreensíveis de explicar ideias complexas. Essas abordagens criativas ajudam a tornar tecnologias avançadas mais acessíveis, mesmo que possam parecer um pouco estranhas ou ultrapassadas hoje em dia. Você consegue imaginar que cientistas hoje medem lasers com utensílios de cozinha? De repente, as nuvens Mamatos revelam os segredos da tempestade. Essas nuvens incríveis, com suas formas características de sacos, chamam a atenção tanto de amantes do clima quanto de observadores casuais. Elas costumam aparecer antes ou depois de tempestades fortes, especialmente em Java, na Indonésia. As nuvens Mamatos sinalizam tempo severo. Sua aparência única surge devido a certas condições atmosféricas, quando bolsas de ar frio criam formas salientes. Se você notar essas nuvens, é um sinal de que algo interessante está acontecendo no céu. Embora possam parecer suaves e fofas, sua presença muitas vezes indica a possibilidade de clima severo, como tempestades ou chuvas intensas. Assim que você começar a procurá-las, pode se tornar um fã das nuvens. Na próxima vez que olhar para cima e ver essas formações incomuns, lembre-se de que não são apenas vistas bonitas, são uma maneira da natureza nos avisar que mudanças estão se aproximando na atmosfera. Fique atento quando uma tempestade se aproxima. As nuvens Mamatos podem fazer parte do espetáculo. O que realmente sustenta a vida na Antártica? Os ecossistemas únicos deste continente gelado são lar de organismos incríveis, chamados extremófilos. Essas formas de vida notáveis se adaptaram para sobreviver em condições extremas, prosperando onde a maioria das outras criaturas não conseguiria. Na Antártica, o ambiente severo e desértico é caracterizado por temperaturas congelantes e recursos limitados, tornando-o difícil para a habitação. No entanto, os extremófilos encontram maneiras de sobreviver, usando proteínas antifúngicas para proteger suas células, ou se adaptando a uma quantidade mínima de água. Essas condições, no entanto, não afetam apenas os seres vivos. Elas também criam desafios para os pesquisadores, que trabalham em estações por todo o continente. A escassez de comida e água pode complicar tudo,
desde a vida cotidiana até a realização de experimentos científicos. Compreender como a vida sobrevive em condições tão extremas ajuda os cientistas a explorar as possibilidades de vida além da Terra e demonstra a resiliência da natureza diante das dificuldades. Acredite ou não, na Escócia existem costumes de casamento malucos. Há uma tradição inusitada em que os amigos do noivo o sequestram antes do casamento. Esse costume divertido e um pouco sujo envolve cobrir o noivo com lama, penas e outras coisas estranhas. Pode parecer loucura, mas há um significado mais profundo por trás disso. Essa brincadeira simboliza que, se o noivo consegue lidar com essa situação absurda, ele está preparado para enfrentar os desafios da vida a dois. Os amigos se reúnem, transformando um momento sério em uma celebração leve, lembrando a todos que o casamento não é só romance, mas também a superação de dificuldades juntos. Embora essa tradição possa parecer estranha para quem está de fora, ela destaca a importância da amizade e do humor na cultura escocesa. Então, se algum dia você for convidado para um casamento escocês, prepare-se para aventuras divertidas e bagunçadas. Quem diria que as tradições de casamento poderiam ser tão divertidas? O que há de surpreendente nas 9 vidas de um gato? Este ditado famoso faz referência às fascinantes crenças dos antigos egípcios sobre os gatos. Na sua cultura, os gatos eram venerados e considerados quase seres mágicos. O ditado sugere que um gato vive várias vidas dependendo do seu comportamento, mostrando sua incrível resistência e adaptabilidade. O número 9 tem um significado especial, frequentemente associado a ideias tradicionais de conclusão e renascimento. Para os antigos egípcios, a capacidade do gato de sobreviver em situações difíceis parecia quase sobrenatural, o que ajudou a criar sua reputação lendária. Os gatos não eram apenas animais de estimação, mas deuses disfarçados, frequentemente retratados na arte e adorados em templos. Este ditado serve como um lembrete divertido de como esses amigos peludos parecem sempre se recuperar após quedas, se acomodando confortavelmente em um lugar ensolarado e sempre aterrissando de pé. Não é incrível como as histórias culturais moldam nossa compreensão de nossos companheiros do dia a dia? Surpreendentemente, as lagartas são quase cegas, apesar de terem até 12 pequenos olhos, chamados estomas. Esses minúsculos orifícios não funcionam como nossos olhos. Em vez disso, ajudam as lagartas a perceber a luz e o movimento ao seu redor. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência. Embora não vejam claramente, essas pequenas criaturas se tornam especialistas em detectar perigos de predadores e em buscar alimento. Como sua visão é limitada, as lagartas dependem principalmente de outros sentidos para se orientar no ambiente. Quando há uma ameaça, elas podem rapidamente se retrair ou se camuflar, dificultando sua detecção pelos inimigos. Sua dependência da luz as ajuda a encontrar locais ensolarados, o que é importante para seu crescimento. Não é incrível como essas pequenas criaturas conseguem sobreviver sem a visão que consideramos normal? O mundo delas, embora embaçado, ainda está cheio de oportunidades e desafios. Por que um vinho custa $500 mil? A garrafa de vinho mais cara já vendida alcançou o impressionante valor de $558 mil, mostrando o quanto algumas pessoas estão dispostas a pagar por luxo. Esta garrafa lendária é um Romanée Conti de 1945, da região da Borgonha, na França. Não é apenas uma bebida, é um pedaço da história. Poucos vinhos têm sabores tão intensos e qualidades únicas como este, o que o torna uma verdadeira peça de colecionador. A raridade da safra de 1945, combinada com seu sabor magnífico, confere a ele um valor astronômico. Possuir uma garrafa assim não é apenas desfrutar de um vinho requintado, é um símbolo de um estilo de vida ligado à exclusividade e sofisticação. Quando entusiastas e colecionadores de vinho buscam as melhores safras, os preços podem disparar, refletindo uma profunda apreciação pela arte da vinificação. Mas será que uma garrafa de vinho realmente pode custar tanto? Essa é uma pergunta que continua a intrigar os amantes do vinho. É verdade que o Batman tem raízes de um rio? O nome icônico, Batman, não vem apenas de quadrinhos ou filmes. Ele tem uma origem interessante ligada ao rio Batman. Esse rio fica na Turquia, no sudeste do país. Acredita-se que o nome venha da palavra antiga Batmana, que significa lugar onde as águas correm. É surpreendente que um super-herói tão famoso tenha o nome de um objeto natural.
O rio Batman foi uma importante fonte de água para os moradores locais e a vida selvagem, ajudando na agricultura e no lazer. Pensando nas aventuras de Bruce Wayne e seu alter ego, lembre-se de que essa conexão única com a natureza acrescenta profundidade à história. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Batman, poderá surpreender seus amigos com esse fato interessante sobre o rio, mostrando como a geografia e a cultura pop se entrelaçam. Quem diria que um rio poderia inspirar um super-herói? Você sabia que o sushi tem mais de 2000 anos? Esse prato favorito surgiu no Sudeste Asiático como uma forma inteligente de conservar peixe. Conhecido como narezushi, essa antiga técnica envolvia a fermentação de peixe fresco com arroz salgado, permitindo que o peixe fosse armazenado por muito tempo. O arroz não era consumido, mas tinha um papel importante na preservação do peixe, tornando-o seguro para comer. Quando essa prática se espalhou, chegou ao Japão, onde passou por mudanças. Chefes japoneses começaram a experimentar diferentes ingredientes e métodos, criando os diversos estilos de sushi que apreciamos hoje. Alguns deles incluem o nigiri, onde o peixe é colocado sobre um pequeno montinho de arroz, e o maki, que é sushi, enrolado em alga. Compreender a história do sushi mostra como a comida pode evoluir através das culturas, se adaptando e mudando, mas mantendo seu objetivo original. Então, da próxima vez que você saborear sushi, lembre-se de sua fascinante jornada no tempo. O que realmente acontece quando você compra maçãs? Você sabia que as maçãs que vê no supermercado podem ter sido colhidas no outono passado? Esse fato surpreendente destaca a complexidade da ciência da conservação de alimentos. Hoje em dia, as maçãs podem ser armazenadas por meses, graças a condições controladas, que retardam seu envelhecimento. No entanto, esse método de armazenamento às vezes engana os consumidores, fazendo-os pensar que as maçãs estão sempre frescas, mesmo que fiquem muito tempo no estoque. Isso nos leva a refletir sobre a origem dos nossos alimentos. Muitas pessoas estão considerando alternativas, como comprar em feiras locais, onde as maçãs costumam ser mais frescas e ajudam a agricultura local. Ao entender esses processos, os consumidores podem fazer escolhas mais conscientes, resultando em uma alimentação mais saudável e um sistema alimentar sustentável. Então, da próxima vez que você comprar maçãs, você escolherá as frescas da fazenda local? Acredite ou não, as cobras são incríveis alpinistas. Esses répteis fascinantes têm uma maneira única de se mover pelas árvores, mostrando sua incrível adaptabilidade e habilidade. Quando uma cobra quer subir, ela se enrola em seu corpo musculoso ao redor do tronco da árvore, usando os músculos para se segurar firmemente. Ao subir, a cobra alterna o aperto, ajustando-se a diferentes formas e espessuras da árvore. Esse método permite que se movam de forma eficiente, seja em um galho fino ou em um tronco grosso. Diferentes espécies de cobras, como a piton verde, são especialmente conhecidas por suas habilidades de escalada e costumam descansar alto nos galhos. Escalar ajuda as cobras não só a evitar predadores, mas também a estarem no lugar certo para caçar presas, como aves e pequenos mamíferos. Então, da próxima vez que você pensar nas cobras como criaturas que vivem no chão, lembre-se de suas impressionantes habilidades de escalada. Quem diria que essas criaturas escorregadias também podem conquistar alturas? O que realmente move nosso dia a dia? A cada ano vendem-se mais dispositivos móveis do que escovas de dente. Esse fato surpreendente destaca o quanto a tecnologia está presente em nossos hábitos diários. Em um mundo onde quase todos têm um smartphone, é interessante pensar que valorizamos esses dispositivos até mais do que itens básicos de higiene. Não se trata apenas de estar conectado. As tecnologias móveis mudaram nossa forma de nos comunicar, acessar informações e nos entreter. Seja checando e-mails, compartilhando fotos ou navegando nas redes sociais, nossos celulares se tornaram ferramentas essenciais para a vida. Com mais de 1,5 bilhão de smartphones vendidos anualmente, é claro que esses dispositivos se tornaram indispensáveis para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que isso diz sobre nosso relacionamento com a tecnologia? Estamos nos tornando excessivamente dependentes desses gadgets em tudo? Você sabia que as árvores podem se comunicar entre si? Pode parecer surpreendente, mas as árvores têm uma maneira impressionante de se comunicar através de uma rede subterrânea de fungos, chamada micorrizas. Esse sistema incrível permite que as árvores compartilhem informações importantes, ajudando-as a reagir a ameaças no ambiente. Por exemplo, quando uma árvore está estressada devido à seca ou sofre um ataque de pragas, ela pode enviar sinais por meio dessas conexões fúngicas.
Isso alerta as árvores vizinhas, que podem ativar seus mecanismos de defesa ou mudar a forma como usam água e nutrientes. Imagine isso como um sistema de alerta de alta tecnologia que ajuda toda a floresta a permanecer conectada e resiliente. Essas redes micorrízicas não apenas apoiam árvores individuais, mas também melhoram a saúde geral do ecossistema, criando uma comunidade onde as árvores trabalham juntas para prosperar. A natureza não é incrível? Você ouviu falar sobre a forma de sobrevivência das antílopes Hyara? Esses animais incríveis desenvolveram uma técnica única para sobreviver nas duras condições do deserto. Quando a comida e a água estão escassas, as antílopes Hyara mostram sua esperteza, arrancando espinhos de cactos e se alimentando deles. Esse comportamento singular não só fornece os nutrientes necessários, mas também ajuda a manter o equilíbrio hídrico. Os cactos cheios de umidade se tornam uma verdadeira salvação para essas antílopes, permitindo que sobrevivam em condições que seriam difíceis para muitos outros seres. Essa estratégia inteligente demonstra a incrível capacidade da natureza selvagem de se adaptar a condições extremas. Ao usar habilidosamente os recursos naturais, as antílopes Hyara nos lembram da resistência da vida, apesar das dificuldades do ambiente. Na próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, pense nessas antílopes. Não são incríveis as estratégias de sobrevivência da natureza? Prepare-se para se surpreender com esta armadilha maluca. No século XIX, inventores mostraram sua criatividade com um dispositivo verdadeiramente estranho. Uma miniatura de canhão, projetada para disparar bolas de canhão contra roedores incômodos. Essa abordagem inusitada para o controle de pragas não era apenas uma ideia excêntrica, refletia o espírito inovador da época. Quando os ratos invadiam casas e negócios, as pessoas buscavam desesperadamente soluções. Embora as armadilhas tradicionais fossem comuns, alguns inventores ousaram pensar fora da caixa, resultando na criação deste dispositivo explosivo. Imagine um pequeno canhão instalado na sua cozinha, pronto para disparar em qualquer rato que se atrevesse a aparecer. Embora esse design possa parecer absurdo hoje, ele destaca como mentes inventivas resolviam problemas cotidianos de maneiras únicas. Isso também nos mostra que humor e criatividade muitas vezes andam de mãos dadas no mundo das invenções. Que outras ideias inusitadas poderiam ter surgido naquela época? Um fato interessante sobre as decisões do governo. O status jurídico de muitas ações e decisões tomadas pelo nosso governo pode ser muito complexo, especialmente quando se trata do equilíbrio entre a legislação e a segurança pública. Por exemplo, as leis são criadas para proteger os cidadãos, mas às vezes essas mesmas leis podem levar a consequências inesperadas. Um exemplo recente são as discussões sobre medidas de saúde pública. Elas mostram como as decisões do governo podem rapidamente impactar nossa vida cotidiana. Quando uma nova lei é proposta, ela geralmente passa por debates rigorosos para garantir que atenda às necessidades da comunidade. No entanto, o verdadeiro teste começa quando essas leis são implementadas. Elas funcionam como deveriam, protegem efetivamente a sociedade. Essa constante interação entre o que é legal e o que garante nossa segurança cria uma dinâmica fascinante, muitas vezes cheia de desafios e controvérsias. Compreender esse processo ajuda os cidadãos a navegar nas consequências das ações do governo em suas vidas. Você sabia que existem 10.000 bunkers nucleares escondidos em Pequim? Esses relíquias da Guerra Fria, construídos para proteger os cidadãos de possíveis ameaças nucleares, ganharam uma nova vida nos dias de hoje. Surpreendentemente, muitos desses bunkers subterrâneos foram transformados em apartamentos aconchegantes, tornando-se lar para mais de 1 milhão de pessoas. Essa transformação destaca a incrível adaptabilidade das pessoas em cidades densamente povoadas, onde o espaço é sempre escasso. Abaixo das vibrantes ruas de uma das maiores capitais do mundo, esses espaços ocultos refletem uma notável engenhosidade. Os moradores vivem, trabalham e se divertem em locais que antes eram destinados apenas à sobrevivência, transformando o medo em símbolos de resistência e inovação. Algumas famílias até criaram espaços habitacionais únicos, combinando a dura história da Guerra Fria com o calor da vida moderna. Esses bunkers reformados mostram como as comunidades podem usar até os espaços mais inesperados para criar uma vida urbana vibrante. Imagine as histórias e experiências escondidas sob a terra, onde a história e a modernidade se cruzam de maneiras surpreendentes. Como é viver em um bunker nuclear?
Vamos revelar a verdade sobre as cabeças de peixe do Alasca. Este prato tradicional é especialmente apreciado pelo povo Salmon, que ao longo dos anos fez várias adaptações. As cabeças de peixe, geralmente de salmão, são cozidas e frequentemente temperadas para criar um prato nutritivo. Originalmente, essas cabeças eram uma fonte simples de alimento, mas com a mudança nas preferências alimentares e o aumento da consciência sobre saúde, as formas de preparo também mudaram. Hoje, muitas pessoas apreciam as cabeças de peixe pelo seu sabor intenso e benefícios à saúde. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, que são bons para o coração, e representam uma combinação de cultura e nutrição. Ao valorizar seu legado e cuidar da saúde ao mesmo tempo, o povo Salmon demonstra como as tradições culinárias podem evoluir sem perder sua essência. Você já experimentou um prato que tem um profundo significado cultural? E se eu te disser como os aviões ficam no céu? O segredo está no design especial das asas, chamadas aerodinâmicas. Essas asas têm uma forma que cria uma força de sustentação, empurrando o avião para cima. Quando o avião avança, o ar flui por cima e por baixo das asas, e graças à sua forma única, há uma diferença na pressão do ar. Essa diferença mantém o avião no ar. Mas não são só as asas que fazem todo o trabalho. Os aviões também têm motores que geram empuxo, empurrando-os para frente em alta velocidade. Os pilotos controlam o voo com vários instrumentos e comandos, ajustando a posição das asas e a velocidade para garantir um voo suave. Então, da próxima vez que você olhar para cima e ver um avião passando, lembre-se da incrível ciência da sustentação, do empuxo e desse design inteligente que torna tudo isso possível. Já pensou onde você estaria? Se você pudesse fazer um buraco reto através da Terra, começando na Argentina, você acabaria perto da China. Essa ideia fascinante envolve os antípodas, lugares em lados opostos do nosso planeta. Imagine passar por todas as camadas da Terra, da crosta ao manto e finalmente ao núcleo externo, que é feito de rocha derretida. Claro, fazer um buraco assim é impossível, devido às temperaturas extremas e à pressão intensa. No entanto, esse experimento mental mostra o quão grande é a nossa Terra e nos faz pensar mais sobre geografia. Isso nos faz valorizar como o mundo está interconectado, mesmo quando pensamos no que está sob nossos pés. Não é incrível perceber onde estamos em relação ao resto do mundo? Vamos revelar a verdade sobre o caminhão Shockwave. É uma máquina incrível, o caminhão mais rápido do mundo, alcançando uma velocidade impressionante de 605 km por hora. Imagine só, ele não tem mas 3 motores a jato, que juntos geram incríveis 36 mil cavalos de potência. Isso é mais do que a maioria dos caças. Originalmente criado para corridas de arrasto, essa obra-prima da engenharia combina a emoção do automobilismo com tecnologia moderna. O Shockwave pode acelerar mais rápido do que carros de corrida comuns, deixando o público maravilhado enquanto ele passa pela pista, soltando chamas e emitindo um rugido ensurdecedor. Imagine você na beira da pista, sentindo a terra tremer sob seus pés quando esse monstro passa voando. Sua combinação de adrenalina, velocidade e tecnologia redefine os limites do que um caminhão pode fazer. Você já viu algo assim? Você sabia que a Antártica é o continente mais ventoso? Essa terra gelada é famosa por seus ventos fortes, que em algumas áreas podem chegar a incríveis 320 km por hora. Esses ventos poderosos podem causar destruição, criando tempestades de neve e nevascas que podem enterrar estações de pesquisa inteiras. A geografia única da Antártica, com suas planícies de gelo e altas montanhas, contribui para essas velocidades extremas. Quando o ar frio se move pelo continente, ele encontra o ar quente do oceano, resultando em tempestades intensas. Os ventos implacáveis não apenas moldam a paisagem, mas também afetam o clima e as condições meteorológicas em todo o mundo. Cientistas estudam esses ventos de perto, pois eles desempenham um papel crucial no sistema climático da Terra. Imagine estar à beira de um penhasco, sentindo a força da natureza ao seu redor, enquanto observa a incrível potência dos ventos antárticos. O que você acha que é estar lá durante uma tempestade? Isso pode te surpreender. Todos os animais compartilham esquemas genéticos. Cientistas descobriram que os corpos de todos os animais usam um conjunto comum de genes, conhecidos como genes ROX, que são os principais interruptores que determinam como um animal se desenvolve. Esses genes incríveis dizem às células onde crescer e como se organizar em diferentes partes do corpo, como membros e órgãos.
Imagine os genes ROX como um livro de receitas perfeito para criar diferentes animais, mas o interessante é que pequenas mudanças na forma como esses genes são ativados podem levar à incrível diversidade que vemos no mundo animal hoje. Por exemplo, pequenas alterações na atividade dos genes ROX podem transformar a nadadeira de um peixe em um membro ou criar diferentes formas de conchas que observamos em caracóis. Essa ferramenta genética maravilhosa não só é a base da vida na Terra, mas também destaca nossa conexão com cada ser vivo. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, um golfinho ou até mesmo um ser humano, lembre-se de que todos nós compartilhamos esses blocos de construção importantes em nosso DNA. Não é impressionante? Vamos revelar a verdade sobre os andaimes de bambu. Apesar dos altos arranha-céus de Hong Kong, um material de construção antigo é utilizado aqui, o bambu. Essa planta longa e flexível é surpreendentemente resistente e pode suportar grandes pesos, tornando-a ideal para a construção de edifícios altos. Ao contrário dos andaimes de metal, o bambu é muito mais leve, facilitando seu transporte e uso. Além disso, é uma opção ecológica, pois o bambu é renovável e pode ser colhido sem prejudicar o meio ambiente. Os trabalhadores em Hong Kong frequentemente preferem os andaimes de bambu, pois eles se curvam sem quebrar, permitindo fazer ajustes com segurança durante a construção. À medida que a cidade se desenvolve, essa técnica antiga mostra que tradições e modernidade podem coexistir de forma harmoniosa. Não é incrível como uma planta simples pode ter um impacto tão significativo nos impressionantes horizontes da cidade? Porque o Nar Nawaz detém o recorde em construção naval. Este incrível navio, originalmente conhecido como o Gigante do Mar, tem 1.503 pés de comprimento, tornando-se o mais longo já construído. Imagine um navio mais longo do que 4 campos de futebol alinhados. Construído com tecnologia moderna, o Nar Nawaz mostra conquistas impressionantes na construção naval atual. Seu tamanho não é apenas para impressionar, reflete as habilidades e a experiência excepcionais dos engenheiros navais de hoje. O Nar Nawaz pode transportar cargas enormes e atravessar vastos oceanos, destacando nossa capacidade de expandir os limites do design e da construção. O caminho desde os projetos até a água deste gigante flutuante não foi fácil, exigindo uma coordenação notável de materiais, habilidades e inovações. Cada centímetro foi cuidadosamente planejado, e o Nar Nawaz simboliza o quão longe chegamos em tecnologia marítima. À medida que as necessidades marítimas crescem e evoluem, este navio é um testemunho da engenhosidade humana. Quem sabe o que nos aguarda no futuro da construção naval? Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz, ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção. Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? Difícil de acreditar, mas as máquinas de escrever mudaram o mundo. A máquina de escrever de Sholes e Glidden, criada por Christopher Layton Sholes em 1868, foi um marco importante na nossa comunicação. Foi a primeira máquina de escrever comercialmente bem-sucedida, que apresentou o layout de teclado Q, W e E, R, T, X, que muitos de nós usamos até hoje, seja em computadores ou smartphones. Imagine como era complicado escrever cartas e documentos antes dessa invenção. A máquina de escrever permitiu que as pessoas digitassem muito mais rápido e com mais clareza do que a mão, ajudando na rápida disseminação de ideias e informações. Ela revolucionou os escritórios, tornando o trabalho de secretários e funcionários mais eficiente. A máquina de escrever de Sholes influenciou não apenas a forma como escrevemos, mas também todo o mundo da publicação e dos negócios. Então, da próxima vez que você pressionar as teclas, lembre-se dessa invenção brilhante que lançou as bases para a comunicação escrita moderna.
Difícil de acreditar, mas os marinheiros adoravam o suco de torpedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros da Marinha dos Essex criaram um coquetel único, conhecido como suco de torpedo, que misturava álcool de grão a 180 graus, normalmente usado como combustível para torpedos, com suco de abacaxi doce. Embora a Marinha tentasse tornar essa bebida forte e imprópria para consumo, os marinheiros engenhosos encontravam maneiras de experimentá-la às escondidas. Essa mistura poderosa rapidamente se tornou favorita entre aqueles que serviam nos navios, provando que, mesmo nas condições mais difíceis, uma boa bebida pode levantar o ânimo. Essa combinação inusitada de sabores oferecia um momento de diversão e relaxamento em meio ao caos da guerra. A lenda diz que algumas tripulações até experimentavam com outros ingredientes, mostrando sua criatividade. É um trecho fascinante da história, que revela não apenas o que estavam dispostos a fazer por uma bebida, mas também a amizade que o suco de torpedo criava. Prepare-se para se surpreender com o mistério do fogo. Você já percebeu que o fogo não projeta sombras comuns? Isso acontece porque o fogo é uma fonte de luz. As sombras aparecem quando algo bloqueia a luz, como quando você está ao sol e cobre os raios solares com seu corpo. No entanto, a chama funciona de maneira diferente. Ela brilha intensamente e ilumina tudo ao redor. Em vez de sombras, o fogo cria padrões cintilantes de luz e escuridão, mostrando sua natureza dinâmica. Esse movimento gera efeitos visuais lindos, por isso fogueiras e velas são tão atraentes. A dança da luz do fogo traz um toque mágico ao nosso ambiente, tornando-o perfeito para encontros e celebrações. Na próxima vez que você estiver sentado ao redor do fogo, reserve um momento para apreciar como essa incrível fonte de calor e luz cria uma atmosfera única, sem projetar sombras. O microbioma pulmonar, que é o conjunto de micro-organismos que vivem em nossos pulmões, pode ser menos diverso do que as bactérias do intestino, mas é extremamente importante para a nossa saúde. Essa comunidade única desempenha um papel fundamental na prevenção de infecções e pode até influenciar condições como a asma. Um microbioma pulmonar equilibrado ajuda nosso sistema imunológico a reconhecer invasões prejudiciais, reduzindo o risco de doenças respiratórias. E não para por aí. Pesquisas recentes mostram que os fibroblastos cardíacos, que por muito tempo foram vistos apenas como células estruturais do coração, na verdade contribuem para sérios problemas, como arritmia e insuficiência cardíaca. Esses fibroblastos agora são considerados alvos terapêuticos potenciais, que podem levar a novos tratamentos para doenças cardiovasculares. Compreender essas interconexões nos ajuda a perceber o quão entrelaçados estão os diferentes sistemas do nosso corpo e por que manter a saúde dos nossos microbiomas é tão crucial. Não é incrível quantas complexidades estão escondidas em nossos corpos? Um fato interessante sobre a arapaíma gigante. Este peixe gigante é uma verdadeira maravilha que vive nos rios da Amazônia. Imagine nadar nessas águas e encontrar uma criatura que pode crescer até 3 metros de comprimento. A arapaíma gigante, com seu corpo longo e esguio e pele resistente coberta de escamas, impõe respeito até aos predadores mais ferozes, incluindo as famosas piranhas. O mais fascinante é seu modo de se alimentar. Ela usa uma poderosa sucção para capturar suas presas, tornando-se uma caçadora eficiente e temível. Vivendo em um ecossistema rico e diversificado da Amazônia, esse peixe desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio de seu ambiente. Apesar de seu tamanho impressionante e força, a arapaíma gigante enfrenta ameaças devido à perda de habitat e à pesca excessiva. Proteger essa espécie magnífica é crucial para preservar a incrível biodiversidade dos rios da Amazônia. Então, da próxima vez que você pensar na Amazônia, lembre-se de que sob a superfície habita um peixe gigante, governando silenciosamente seu reino aquático. O que mais pode estar escondido nessas profundezas? Acredite ou não, a arte tem mais de 100 mil anos. As primeiras obras de arte conhecidas, datadas do Paleolítico Superior, foram criadas pelos nossos antigos antepassados, os Homo sapiens. Essas incríveis criações incluem pinturas em cavernas, esculturas elaboradas e objetos simbólicos que mostram alguns dos primeiros sinais de criatividade e expressão cultural humana. Imagine nossos ancestrais reunidos em cavernas, usando pigmentos naturais para retratar animais e o ambiente ao seu redor, ou criando cuidadosamente ferramentas e adornos que tinham tanto um significado prático quanto espiritual.
Essas obras de arte não apenas nos dão uma visão de suas vidas, mas também ressaltam a importância da narrativa e da comunicação. Através de sua arte, os primeiros humanos expressavam emoções, crenças e sua compreensão do mundo ao seu redor. Ao explorarmos esses locais antigos, percebemos que a arte é uma linguagem universal que conecta as pessoas ao longo dos séculos. Não é fascinante pensar que essas expressões contam a história da humanidade, desde a simples sobrevivência até uma cultura complexa? Porque um pino quebrado muda tudo. James Blackstone, um talentoso jogador de boliche, quase alcançou o incrível, uma partida perfeita com o resultado de 299,5. Para comparação, uma partida perfeita é 300, então ele estava muito perto. No entanto, seu momento perfeito foi arruinado por uma reviravolta inesperada. O pino quebrou ao meio após seu último lançamento. No boliche, cada pino desempenha um papel importante, e quando a metade inferior do pino permanece em pé, isso é considerado uma falha, já que todos os pinos não foram derrubados. Isso torna o resultado do jogo não apenas uma questão de habilidade, mas também um pouco de sorte. Os espectadores assistiram perplexos enquanto a habilidade excepcional de Blackstone se deparava com uma rara má sorte. Isso nos lembra que, mesmo no esporte, surpresas podem transformar momentos perfeitos em histórias inesquecíveis. Quem diria que um simples pino poderia mudar a história? Você sabia do segredo do vestido de noiva da rainha Elizabeth II? Em 1947, a futura rainha fez uma escolha inusitada para seu vestido de casamento, guardando seus cupons de racionamento para ajudar a pagar pela peça. Após a Segunda Guerra Mundial, o racionamento estava em vigor na Grã-Bretanha, afetando itens do dia a dia, incluindo roupas. Elizabeth queria se casar com o príncipe Philip em um vestido que refletisse seu status, mas que também respeitasse os tempos difíceis. Com seus cupons, ela conseguiu comprar um lindo vestido criado por Norman Hartnell, com delicados motivos florais e feito de cetim de seda. Essa escolha inteligente não apenas mostrou sua criatividade, mas também destacou sua compreensão das dificuldades do pós-guerra que muitos enfrentavam. A habilidade de Elizabeth em tempos de escassez fez do seu vestido de noiva não apenas um símbolo de elegância real, mas também um testemunho de resiliência e adaptabilidade. Não é interessante como a escolha real refletiu os valores de sua época? Você sabia que o vinagre balsâmico pode envelhecer por décadas? O vinagre balsâmico tradicional é um tesouro culinário que exige paciência e habilidade para ser produzido. Ele vem de Módena, na Itália, e envelhece de 12 a 25 anos em um sistema único de 7 barris, cada um menor que o anterior. Esse método permite que o vinagre desenvolva aromas ricos e uma textura densa, semelhante a um xarope, que é incomparável. Prepare-se para pagar mais de $100 por onça desse produto artesanal. Mas tenha cuidado, muitas versões de vinagre nos supermercados, rotuladas como balsâmicas, não se parecem em nada com o tradicional. Essas opções mais baratas geralmente são apenas vinagre de vinho, misturado com espessantes, aromatizantes artificiais e corantes. Embora possam ser mais acessíveis, faltam a profundidade e a complexidade que o verdadeiro vinagre balsâmico oferece. Portanto, da próxima vez que você adicioná-lo à sua salada ou prato, certifique-se de estar desfrutando do produto autêntico. A verdade é que as tâmaras são muito doces. Essas frutas deliciosas, colhidas da tamareira, têm o maior nível de açúcar entre todas as frutas, com incríveis 60 a 70 gramas de açúcar a cada 100 gramas. Isso representa 60% do seu peso, repleto de doçura, tornando-as uma ótima fonte de energia. Ao morder uma tâmara, você não está apenas saboreando uma iguaria, você está abastecendo seu corpo com energia natural. O alto teor de açúcar é uma das razões pelas quais as tâmaras são populares entre atletas e amantes de atividades ao ar livre, que precisam de energia rápida durante os treinos. Além disso, elas são ricas em minerais essenciais, como potássio e magnésio, que promovem uma boa saúde. Portanto, seja em smoothies como lanche ou para adoçar suas receitas favoritas, as tâmaras são uma maneira deliciosa de adicionar energia ao seu dia. Você já tentou incluir essas frutas super doces em seus pratos? É verdade que os pumas podem assobiar. Acredite ou não, esses grandes felinos têm um talento surpreendente que os diferencia de outros animais selvagens.
Embora frequentemente imaginemos os pumas como caçadores furtivos, na verdade, eles podem emitir um som de assobio, semelhante ao que alguém faz para chamar um cachorro. Essa habilidade única acrescenta um aspecto interessante ao seu comportamento, permitindo que se comuniquem entre si e afirmem sua presença na natureza. Se você algum dia estiver na floresta e ouvir um assobio, pode ser um puma. Esses predadores discretos usam diferentes sons, incluindo rugidos, sibilos e sim, assobios, para transmitir mensagens variadas a seus semelhantes. Então, da próxima vez que você explorar a natureza, preste atenção. Talvez você encontre um dos comunicadores mais fascinantes da vida selvagem. Quando o dinheiro falso mudou o rumo da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma estratégia secreta para desestabilizar a economia britânica, jogando milhões de notas falsas sobre Londres. Essa ousada operação visava criar confusão e desconfiança na moeda, desvalorizando efetivamente as notas verdadeiras. Imagine acordar e descobrir que seu dinheiro suado agora é apenas papel sem valor. Ao inundar o mercado com esse dinheiro falso, os alemães esperavam desestabilizar a economia britânica, causando caos nas lojas e nos negócios. Os oficiais britânicos rapidamente perceberam a situação e tomaram medidas para proteger sua economia, mas a escala da operação era impressionante. O dinheiro falso não é apenas um roubo, é uma erosão da confiança, tornando essa tática ao mesmo tempo fascinante e preocupante. E se o dinheiro falso pudesse afetar nações inteiras e mudar o rumo da guerra? Você pode se surpreender. Um mapa mundi feito de materiais reciclados. A artista Susan Stockwell criou um impressionante mapa mundi totalmente feito de eletrônicos reciclados, como placas-mãe e discos rígidos. Cada parte do mapa conta sua própria história, refletindo tanto a arte quanto a preocupação com o meio ambiente. Ao reciclar tecnologias que não usamos mais, Stockwell não só embeleza nosso planeta, mas também aumenta a conscientização sobre o problema dos resíduos eletrônicos. Ao olhar para sua obra, você pode notar como os circuitos brilhantes e os padrões complexos formam os continentes, mostrando a combinação de arte e tecnologia. Essa representação visual vibrante inspira os espectadores a refletirem sobre os dispositivos que muitas vezes consideramos garantidos. Em um mundo repleto de resíduos eletrônicos, o mapa de Stockwell nos lembra da importância da reciclagem e do cuidado com o nosso meio ambiente. A arte pode ser a chave para iniciar a conversa sobre sustentabilidade. Incrível, mas é verdade. O escritório de Einstein foi vasculhado. Após a morte do lendário físico Albert Einstein, em 1955, um fotógrafo chamado Ralph Morse teve uma oportunidade única de entrar no espaço pessoal de Einstein. Como ele conseguiu isso? Com uma ousada suborno, uma garrafa de uísque. Morse chegou ao hospital de Princeton logo após a morte de Einstein e queria registrar aquele momento. Usando seu charme e um pouco de coragem, ele convenceu o segurança a deixá-lo entrar no escritório de Einstein, onde o tempo parecia ter parado. Uma mesa bagunçada, papéis espalhados e objetos pessoais criavam uma imagem vívida de uma das mentes mais brilhantes da história. Esta história divertida mostra o quanto nossa curiosidade por conhecimento pode ser intensa, mesmo que isso exija uma garrafa de bebida para acessar uma parte da história científica. O que você exploraria no escritório de Einstein? Você sabia que Marte tem uma lua, da qual você pode pular para o espaço? Deimos, a menor lua de Marte, tem uma velocidade de escape surpreendentemente baixa, de apenas 5,2 metros por segundo. Isso significa que se você correr e pular em Deimos, realmente poderá sair para o espaço. Para comparação, a velocidade de escape da Terra é de cerca de 11,2 km por segundo, o que é muito mais difícil. Deimos orbita Marte a uma distância de aproximadamente 23.460 km e tem uma forma mais parecida com uma batata do que com uma esfera perfeita. Sua baixa gravidade é única. Uma pessoa que pesa 70 quilos na Terra pesaria apenas cerca de 26 quilos em Deimos. Então, se você já sonhou em pular para as estrelas, imagine como seria fazer isso nesta pequena lua marciana. Quantas outras luas permitirão que você toque o espaço com apenas um salto? Vamos descobrir a verdade sobre as bombas de hidrogênio. Você sabia que na explosão de uma bomba de hidrogênio, a temperatura pode chegar a cerca de 100 milhões de graus Celsius? Isso é muito mais quente do que o núcleo do nosso Sol, que queima a cerca de 15 milhões de graus Celsius. Esse calor extremo é resultado da fusão que ocorre nas bombas de hidrogênio, semelhante aos processos que alimentam as estrelas.
Nas bombas de hidrogênio, isótopos de hidrogênio, como o deutério e o trítio, são comprimidos sob enorme pressão e temperatura, liberando uma quantidade imensa de energia. É essa liberação de energia que torna as bombas de hidrogênio tão poderosas e destrutivas. Para entender melhor, a explosão de uma bomba de hidrogênio pode causar destruição em uma área muito maior do que a causada por armas nucleares tradicionais. Compreender as temperaturas envolvidas nos ajuda a perceber o poder das reações nucleares, que desempenham um papel importante tanto em nosso universo quanto nas discussões sobre energia nuclear e armas hoje. Acredite ou não, mas os caranguejos viajantes têm um segredo incrível. Esses seres fascinantes são conhecidos por suas garras incomuns, uma delas sendo bem maior que a outra. Essa grande garra não é apenas uma característica aleatória. É uma ferramenta inteligente que os machos usam para chamar a atenção das fêmeas. Durante a temporada de acasalamento, os machos balançam e exibem suas enormes garras para atrair as fêmeas. Quanto maior a garra, mais atraente o macho parece, mostrando sua força e saúde. Esse comportamento se assemelha a uma dança hipnotizante, onde o macho exibe sua garra, competindo com outros machos pela atenção da fêmea. Além de atrair parceiros, a grande garra também pode servir como um mecanismo de defesa contra predadores. A dinâmica interessante entre tamanho e sobrevivência nos caranguejos viajantes mostra o quão surpreendente a natureza pode ser. Então, da próxima vez que você ver um caranguejo viajante na praia, reserve um momento para apreciar seu charme único. Quantas histórias incríveis como essa ainda estão esperando para serem descobertas no mundo animal? Você sabia da famosa citação sobre impostos de Leona Helmsley? Essa magnata do setor hoteleiro foi condenada a impressionantes 16 anos de prisão por sonegação fiscal, mas sua pena foi surpreendentemente curta. Helmsley não pagou os contratados que trabalharam em sua luxuosa casa, o que gerou problemas legais que se tornaram conhecidos. Durante seu julgamento, houve um momento chocante quando sua empregada revelou que Helmsley disse: "Apenas pessoas comuns pagam impostos." Essa declaração gerou indignação pública, destacando a diferença entre os ricos e os cidadãos comuns. No final, apesar da severa condenação, ela passou apenas 19 meses na prisão. Seu caso levanta questões importantes sobre responsabilidade e justiça para aqueles que têm grandes recursos, como a riqueza influencia as consequências legais em nossa sociedade. Você sabia que os astecas tinham regras rígidas sobre a embriaguez? Na antiga sociedade asteca, a embriaguez pública não só era desaprovada, mas também punida severamente. Os astecas acreditavam que a sobriedade era essencial para manter a ordem social e o funcionamento adequado da comunidade. Se alguém fosse pego bêbado na rua, as punições poderiam ser cruéis, variando desde o corte de cabelo até a pena de morte. Essa abordagem rigorosa destaca como os astecas priorizavam o bem-estar coletivo em relação à liberdade individual. Eles acreditavam que a embriaguez poderia levar a decisões ruins e perturbar a harmonia da sociedade. Essas medidas severas visavam desencorajar o consumo excessivo de álcool, garantindo o respeito às normas culturais. Curiosamente, essa visão histórica sobre a embriaguez revela os valores da civilização asteca, que valorizava a disciplina e a comunidade, em vez de prazeres pessoais. Imagine como seria viver em uma sociedade onde uma noite com amigos poderia mudar sua vida para sempre. Como isso se relaciona com nossa percepção da embriaguez hoje? Adivinha o que dá a cor profunda à Guinness? Você pode se surpreender ao saber que essa famosa stout irlandesa, que muitas vezes parece preta, na verdade tem um tom rico de rubi escuro. Quando você serve a Guinness em um copo, a luz incide sobre ela de uma forma que revela esse lindo tom avermelhado, que a maioria das pessoas não percebe. Essa cor única vem da cevada torrada, usada na fabricação da cerveja, que dá à Guinness seu sabor marcante e aparência escura. Os grãos torrados criam um gosto profundo e complexo, equilibrando perfeitamente amargor e doçura. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma pint, reserve um momento para segurá-la à luz e apreciar esse brilho rubi escondido. É um lembrete de que muitas vezes há muito mais por trás da aparência, pronto para explorar o mundo dos sabores em suas bebidas favoritas. Muitos não sabem, mas a bandeira da Dinamarca, chamada Dannebrog, é considerada a bandeira mais antiga ainda usada por um país independente, com sua história começando em 1625. Essa bandeira vibrante é adornada com uma ousada cruz nórdica branca sobre um fundo vermelho intenso, simbolizando o cristianismo e o legado marítimo do país.
Segundo a lenda, a bandeira caiu do céu durante uma batalha, inspirando as tropas dinamarquesas à vitória. Ao longo dos séculos, o Dannebrog se tornou um poderoso símbolo da identidade dinamarquesa, sendo celebrado em festas, eventos nacionais e até encontros familiares. Não é apenas uma bandeira, é um testemunho vivo da história que conecta gerações de dinamarqueses. Sempre que a bandeira é levantada, ela conta histórias de coragem e tradições que moldaram a nação. Portanto, da próxima vez que você ver o Dannebrog tremulando ao vento, lembre-se de que você está testemunhando um momento histórico notável que resistiu ao teste do tempo. O arco-íris não são apenas arcos no céu. A maioria de nós já admirou arco-íris após a chuva, encantados com suas cores vibrantes. Mas você sabia que os arco-íris são, na verdade, círculos? Quando estamos no chão, o horizonte limita nossa visão e vemos apenas uma parte desse incrível fenômeno natural. No entanto, quando você está alto em um avião, algo mágico acontece. Você pode ver um círculo completo. Isso acontece porque a luz do sol se refrata ao passar por milhões de pequenas gotículas de água na atmosfera. Cada gota atua como uma pequena prisma, separando a luz em suas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A beleza circular dos arco-íris muitas vezes passa despercebida devido à nossa perspectiva terrestre. Mas se você tiver a oportunidade de voar acima das nuvens durante a chuva, não perca a chance de ver esse impressionante círculo completo. Esse espetáculo fascinante nos lembra das maravilhas da natureza e da ciência por trás delas. Você sabia que os chimpanzés também podem usar ferramentas? Esses primatas incríveis mostram uma inteligência notável ao criar e usar ferramentas, o que demonstra suas habilidades de resolução de problemas. Por exemplo, eles costumam usar gravetos para desenterrar cupins de formigueiros, pegando um lanche saboroso. Eles também utilizam pedras como martelos para quebrar nozes e acessar a polpa deliciosa dentro. O uso de ferramentas não é apenas um sinal de sua inteligência, reflete sua capacidade de se adaptar a diferentes condições. E não para por aí. Os chimpanzés também exibem comportamentos sociais complexos, formando alianças e relacionamentos fortes em suas comunidades. Eles expressam uma ampla gama de emoções, sentindo alegria, tristeza e até empatia, o que os torna surpreendentemente parecidos com os humanos. Observar esses seres fascinantes ajuda os cientistas a entender melhor nosso próprio comportamento e evolução. Estudando seu uso de ferramentas e estruturas sociais, obtemos uma visão mais profunda da complexa rede de vida que nos conecta a todos. Não é incrível quanto podemos aprender com nossos parentes mais próximos no reino animal? Você sabia que lagartas se transformam em sopa? Quando uma lagarta está prestes a se tornar uma borboleta, ela passa por um processo incrível chamado metamorfose. Não é apenas uma mudança, é uma fase fascinante, onde a lagarta dissolve completamente seu corpo dentro de um casulo protetor. Imagine ser transformada em uma massa líquida. Nesse estágio, os tecidos da lagarta se desintegram em algo parecido com sopa, criando um ambiente rico em nutrientes. Essa liquidez então começa a se reorganizar, permitindo que as células da lagarta se transformem em lindas estruturas de borboleta, como asas e antenas. É como se um super-herói da natureza estivesse mudando de identidade. Essa transformação extraordinária pode levar dias ou semanas, dependendo da espécie. E assim que a metamorfose é concluída, uma linda borboleta emerge do casulo, pronta para voar. Esse processo mostra o quão incrível a natureza pode ser, revelando a magia do crescimento e das mudanças. Não é surpreendente como algo que parece simples pode esconder tanta complexidade? Você já ouviu falar de tatuagens nos olhos? Algumas pessoas estão fazendo tatuagens na esclera, usando cores vibrantes para criar um visual impactante. Essa tendência, embora impressionante, levanta sérias preocupações. Muitos não percebem os riscos, que podem incluir dor intensa e até problemas graves de visão, como visão embaçada ou dupla. O processo envolve o uso de uma agulha para injetar tinta na esclera, e muitas vezes é realizado por profissionais não qualificados. Considerando que os olhos são estruturas muito delicadas, a introdução de substâncias estranhas pode causar complicações, como infecções ou inflamações. Além disso, as consequências a longo prazo dessas tintas ainda são amplamente desconhecidas. Embora a ideia de tatuagens coloridas nos olhos possa parecer interessante, é importante entender os perigos potenciais e tomar decisões informadas. Você consideraria essa tendência extrema de beleza?
Prepare-se para se surpreender com a antiga história da Suméria. Você sabia que o documento escrito mais antigo conhecido data de cerca de 5.000 anos atrás? Este incrível artefato é um recibo sumério de cevada, escrito em uma forma única de escrita cuneiforme, em uma tabuinha de argila. Essas tabuletas eram usadas para registrar informações da antiga Mesopotâmia e se mostraram incrivelmente duráveis ao longo dos séculos. Graças à sua resistência, elas fornecem aos historiadores informações valiosas sobre as primeiras civilizações humanas, comércio e agricultura. O uso da escrita cuneiforme foi um grande avanço na comunicação, mostrando como as civilizações antigas registravam informações. Imagine um tempo em que as pessoas anotavam cuidadosamente seus negócios na argila. Essa prática foi fundamental para o desenvolvimento das sociedades. A descoberta de como esses documentos antigos moldaram nossa compreensão da história realmente destaca a inventividade dos sumérios e seu legado duradouro. Pronto para descobrir leis estranhas e a cultura da caça? Esta lei incomum revela características culturais únicas e tentativas históricas de regular atividades nas áreas rurais. Em muitos lugares, as autoridades locais já impuseram regras estranhas sobre a caça, refletindo os valores e o modo de vida da comunidade. Por exemplo, algumas regras podiam exigir que os caçadores usassem cores específicas ou equipamentos incomuns. No entanto, os tempos mudaram. Hoje, as leis sobre a caça estão mais focadas na proteção da natureza, em métodos éticos de caça e na preservação de espécies ameaçadas. As autoridades buscam equilibrar a conservação da vida selvagem com os direitos dos caçadores, garantindo a saúde dos ecossistemas. Essas regras modernas não apenas ajudam a manter a biodiversidade, mas também promovem o respeito pela natureza. Com o aumento da conscientização sobre questões ambientais, a sociedade está cada vez mais atenta à caça responsável. Portanto, seja você um caçador experiente ou apenas alguém interessado nas leis sobre a vida selvagem, entender essas raízes estranhas pode nos conectar com o passado e moldar nosso futuro. Que outras leis incomuns existem pelo mundo? Você sabia que vê a cor cinza quando fecha os olhos? Esse fenômeno incrível é chamado de Engenhao, ou cinza interno, e acontece quando nossos olhos estão fechados. É surpreendente, mas as pessoas não percebem a escuridão total. Em vez disso, o cérebro continua processando informações sensoriais, mesmo sem luz. Isso ocorre porque nosso sistema visual está sempre ativo, interpretando os sinais do ambiente. Pense nisso. Quando você fecha os olhos, seu cérebro está ocupado preenchendo as lacunas. Essa cor cinza é o resultado da atividade dos neurônios no seu córtex visual, criando uma espécie de fundo na sua consciência. É uma ótima lembrança de como nossa percepção da realidade, muitas vezes, é moldada mais pela atividade do cérebro do que por estímulos externos. Então, da próxima vez que você fechar os olhos, reserve um momento para notar esse sutil tom cinza. É o seu cérebro fazendo o seu trabalho. Por que o perfume Imperial Majesty é tão especial? A marca Clive Christian criou uma verdadeira obra-prima com o Imperial Majesty, lançando apenas 10 frascos exclusivos em todo o mundo. Cada frasco não é apenas um recipiente para o aroma, é uma obra de arte feita de magnífico cristal Baccarat, que lhe confere uma beleza e brilho únicos. Para torná-lo ainda mais impressionante, o gargalo de cada frasco é feito de luxuoso ouro 18 quilates, adicionando um toque de sofisticação que poucos podem igualar. E se isso não fosse suficiente, cada frasco é adornado com 5 brilhantes diamantes, tornando-o um verdadeiro tesouro para colecionadores e amantes de perfumes. Com um preço em torno de $25.000, este perfume limitado não é apenas uma fragrância, é um símbolo de luxo e exclusividade. Imagine possuir um dos apenas 10 frascos, cada um representando o auge das fragrâncias requintadas e da maestria. Este incrível item não só captura a essência rara, mas também demonstra a arte por trás de sua criação. Você consideraria investir em um perfume tão luxuoso? Descubra a magia da arte térmica com Benjamin Shine. Este talentoso artista elevou a criação de retratos a um novo patamar, usando uma ferramenta surpreendente, o calor. Em vez de tintas tradicionais, Shine transforma fibras de forma criativa, criando imagens impressionantes e realistas. O processo envolve aquecer as fibras, permitindo que elas se curvem e adquiram forma, gerando texturas incríveis e efeitos visuais que desafiam nossas ideias sobre o que é arte.
Cada obra é única, tornando cada retrato uma criação singular que reflete a habilidade e a criatividade de Shine. É fascinante ver como ele transforma fibras simples em retratos vibrantes de pessoas. Essa abordagem inovadora não apenas demonstra seu talento artístico, mas também expande os limites da arte contemporânea. Você está pronto para explorar essa forma única de arte e ver o que o calor pode criar? Adivinhe o que realmente inspirou a luva brilhante de Michael Jackson? Na verdade, esse item icônico da moda era uma luva de golfe modificada. Criada para brilhar e ser glamurosa, a luva se tornou um símbolo inesquecível das performances do rei do pop. O designer de figurinos de Michael, inspirado pelo brilho dos strass, decorou a simples luva de golfe com lantejoulas. Esse detalhe extravagante não apenas brilhava sob as luzes do palco, mas também acrescentava um toque único ao seu estilo de dança. Sempre que Michael fazia o moonwalk ou um de seus movimentos de dança icônicos, a luva chamava a atenção do público, tornando-se parte da história da música. As pessoas frequentemente se perguntam por que ele escolheu a luva. Era um contraste marcante que complementava perfeitamente seus trajes elaborados. Com seu visual deslumbrante, simbolizava confiança e criatividade. Quantos outros artistas podem se gabar de um acessório tão incrível? Vamos revelar a verdade sobre a raridade do grande Djerit. Esta pedra incrível é a mais rara da Terra, e se você nunca ouviu falar dela, não está sozinho. O grande Djerit é encontrado apenas em Madagascar, tornando-o um verdadeiro tesouro único. Com suas cores vibrantes e incrível transparência, essa gema chama a atenção de colecionadores e amantes de joias, o que a torna tão especial. Primeiro, ela é extremamente rara. A quantidade limitada significa que cada quilate pode ser vendido por mais de $20 mil. Esse preço reflete não apenas a raridade, mas também a qualidade excepcional das pedras, que brilham em tons vibrantes. Imagine ter uma joia que não é apenas linda, mas também uma obra rara da natureza. À medida que os preços continuam a subir, devido à demanda dos colecionadores, a atração pelo grande Djerit só aumenta. Portanto, seja você um amante experiente de pedras preciosas ou apenas curioso sobre o mundo das gemas, a história do grande Djerit adiciona uma camada fascinante ao nosso entendimento das maravilhas naturais. Os caranguejos eremitas, também conhecidos como caranguejos violinistas, têm uma habilidade interessante. Eles conseguem se camuflar usando suas conchas, que se parecem com pequenos violinos. Essa adaptação única é muito importante. Ao se misturarem ao fundo do oceano, os caranguejos eremitas protegem suas barrigas vulneráveis de predadores. Suas conchas não só os tornam atraentes, elas são ótimos escudos, ajudando-os a evitar serem vistos enquanto procuram comida. Quando estão na superfície, esses caranguejos costumam espiar de suas conchas, sempre atentos a perigos por perto. Mas não se trata apenas de se esconder. Essa estratégia de camuflagem também é fundamental para sua sobrevivência no agitado mundo subaquático. Com suas conchas coloridas e movimentos cautelosos, os caranguejos eremitas mostram um exemplo fascinante de adaptação evolutiva em um ecossistema vibrante. Na próxima vez que você ver um caranguejo eremita na praia, pense em sua astuta camuflagem. Como ele consegue se misturar tão bem ao ambiente? Lei surpreendente: brindar é ilegal na Hungria. Imagine levantar um copo para um brinde e, de repente, receber uma multa alta. Na Hungria, existe uma lei incomum que proíbe os brindes. Essa estranha norma surgiu após a Primeira Guerra Mundial, quando se acreditava que os brindes poderiam enfraquecer o espírito da nação ou distrair da dura realidade da vida. A lei visa reduzir o consumo excessivo de álcool e manter a decência. Embora isso possa parecer inacreditável, os locais seguem a lei, batendo os copos sem dizer uma palavra. Portanto, se você estiver em um bar húngaro ou em um casamento, lembre-se de que é melhor aproveitar o momento em silêncio. Em vez de brindes tradicionais, os húngaros costumam compartilhar desejos sinceros em conversas mais privadas, preservando uma cultura única à mesa e nas celebrações. É interessante como as tradições de brinde funcionam em outros países. Por que o macaco japonês prospera no inverno? O macaco japonês é uma espécie incrível que demonstra uma adaptação notável, especialmente nos frios invernos do Japão. Com sua cauda curta e flexível, ele manipula objetos com facilidade, tornando-se um coletor inteligente. Essa cauda não só ajuda o macaco a encontrar comida de forma mais eficiente, mas também a manter o equilíbrio ao se mover por diferentes terrenos.
desde vastas áreas cobertas de neve até trilhas rochosas. Sua capacidade de se adaptar a várias condições é uma das principais razões pelas quais essa espécie é tão querida em seu país natal. As pessoas admiram como o macaco se destaca, apesar das condições adversas, mostrando resistência e inteligência. Pesquisadores acreditam que sua adaptabilidade pode nos dar pistas sobre como outros animais reagem às mudanças climáticas. Em um mundo onde a adaptação se torna cada vez mais importante, será que o macaco pode nos ensinar lições valiosas sobre sobrevivência e inovação?